E aí, gente, aqui é o Drake trazendo mais um vídeo pro canal e hoje estou aqui para trazer a review do episódio 11 da segunda temporada de Tensei Shitari Slime Datake. Um episódio lindo, maravilhoso, ele finalmente agora conseguiu, acho que mais ou menos ficar já no nível da primeira temporada, não por questão de luta e tal, mas por questão dos acontecimentos, meu Deus do céu, me embolei todo, mas por questão de todos os acontecimentos que acabaram tendo e também de, na minha opinião, um dos melhores personagens ele ter aparecido. Ele não tem um nome por enquanto até agora, mas eu não vou dizer o nome dele. O nome dele está para... acho que ele tá para ter o nome dele talvez no episódio 12 ou até no episódio 13, mais ou menos. Mas bem, apareceu já um dos melhores personagens. Ele já teve uma bela primeira vez, né? Ele já deu uma primeira boa impressão mostrando que ele vai ser aquele cara mais sádico e gosta de sofrimento. É praticamente um demônio ele. E realmente foi muito legal ver a evolução do Rimuru como um Lorde Demônio. Foi realmente muito bom, já que, bem, naquele momento não foi exatamente ele. Foi o grande sábio, ou melhor, o Rafael. Bem, mas antes de começar o vídeo, eu queria que, por favor, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa seu like que isso ajuda pra um caramba, cara. Me siga na minha rede social, o Twitter, que estou sempre postando alguma coisa lá. Compartilhe com seus amigos, porque a minha meta chega até os 1000 inscritos, pelo menos, até o final desse ano. Dá essa ajuda aí, cara, porque assim, tu vai estar me ajudando demais. Então, sem enrolação, vamos lá começar com essa review. O episódio começa já do melhor jeito possível, com o Rimuru matando todos os soldados e cavaleiros, sei lá o que estavam tudo perto, onde o rei lá, que tinha planejado tudo isso desse ataque pra Tempest lá, morrendo de medo, até porque é meio difícil não sentir medo, né? Tu literalmente pode a qualquer momento acabar morrendo. Bom, o Razen e o outro cavaleiro, eles foram até o rei, e um desses cavaleiros, ele tinha o plano de meio que fazer um escudo humano com todos os soldados que estavam por lá. Porém, ele foi sair e isso acabou acontecendo. Obviamente, todo mundo começa a entrar em desespero ali. O rei entra em desespero, aquele outro cara que estava do lado dele entra em desespero, menos o Razen. Ele começa a entrar, mas ainda não está completamente todo desesperado. Ainda. O Rimuru vai até eles, ele conhece o Razen por causa da face dele, que é de japonês, mas ele apenas vê ele como inimigo e mata o cara sem nenhuma dificuldade. Esse cara aí no último episódio estava dizendo que ele tinha o poder de um Lorde Demônio. Eu acho que não, né? O rei pensa em um jeito de poder fugir, ou de pelo menos poder sair dessa situação. E então ele pensa de que se ele acabar negociando com ele, já que o Rimuru acabou negociando com um reino que era bem menor que o dele, que era de Bloomund, ele achou que ele poderia acabar saindo dessa situação. E enquanto ele estava pensando nisso, tinham dois soldados que queriam ser poupados, mas o Rimuru não poupou nem um pouquinho eles. Ele na hora já matou aqueles dois. E não só isso, mas ele também conseguiu uma habilidade única que se chama Impiedoso, que por um momento apenas o grande sábio ele ainda estava analisando para ver o que fazia aquela habilidade. Bem, o rei se apresenta como o rei Edmaris, onde ele é o rei de Falmouth. O Rimuru queria matar ele, mas depois de conseguir a informação do cara do lado do rei, dizendo que aquilo não era um dublê, ele decidiu deixar o rei vivo. O Rimuru queria escutar o que o rei queria falar, mas o rei meio que acabou sendo um pouco desrespeitoso com ele, chegando até mesmo a dizer que nunca daria ouvidos a um ser como ele. E aí temos uma leve demonstração onde é melhor às vezes você não deixar algumas certas criaturas furiosas, porque o Rimuru começou a exalar uma aura poderosa e também ameaçadora para deixar o rei com medo. E aí o rei ele tenta negociar com o Rimuru, mas aí para melhorar o cara teve que meter uma dessa de que ele queria ser compensado pelas baixas do exército dele. Rimuru obviamente já ficando muito irritado, só decidiu arrancar o braço dele. Só isso. E também para poder fechar o ferimento ele acabou usando as chamas negras, o que deu pra ver que o cara deve estar sentindo muita dor agora. E bem, depois do grande sábio analisar, o grande sábio viu que a habilidade Impiedoso é uma habilidade que quando a pessoa ela está implorando pela vida ou pedindo socorro, a alma dela é tomada, ou seja, apelação. E isso foi um ponto positivo porque agora o Rimuru teria uma chance de poder testar essa habilidade, porque apenas 57,275% estava completo para ele poder virar um Lorde Demônio. O Rimuru decide usar a habilidade Impiedoso e ele acaba coletando várias almas dos outros soldados que estavam por lá, que obviamente depois de ver o poder do Rimuru, acho que ninguém iria chamar ele pra treta. Depois de pegar as almas, o início do festival da colheita começou, só que o problema disso tudo foi que o Rimuru começou a sentir um sono muito pesado, ele mal estava conseguindo se aguentar em pé. Depois de invocar Uranga para que Uranga pudesse levar ele até Tempest, Uranga perguntou sobre a presença de ainda um sobrevivente que estava
estava por lá. O Rimuru não viu nenhum problema, pois ele estava ativando a invocação de demônios e o que ele estava usando como oferenda seriam os corpos das pessoas que ele apenas tomou a alma. Então 3 demônios foram invocados, com um do meio sendo o que eu já falei, o meu personagem preferido da obra toda, e que não, por enquanto até agora ele não tem o nome, mas mesmo sem o nome ele é muito poderoso. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque não foi dito até agora e eu quero deixar pra vocês depois verem. Com certeza no próximo episódio é que ele vai acabar recebendo o nome dele, mas ele recebe agora o trabalho de encontrar aquele sobrevivente, mas não matá-lo e levá-lo vivo até Tempest. Uranga levou o Rimuru até Tempest, onde ele iria acabar evoluindo para um Lorde Demônio. Ele então é colocado num assento lá onde ele poderia ficar e ele começa a brilhar, então efetuando a evolução para Lorde Demônio. A espécie do Rimuru acaba evoluindo de Slime para Slime Demônio e ele ainda conseguiu um monte de habilidades que eu acredito que sejam habilidades únicas, que obviamente sejam para apenas Lordes Demônios. Ele conseguiu resistência, conseguiu novas habilidades, um monte de acho que técnicas que sejam para Lordes Demônios. Nossa, ele conseguiu muita coisa, eu acho que no mangá tinha até mais do que isso. E bem, depois do adquirimento de todas as habilidades, o grande sábio ele teve que evoluir, e aí então ele queria que a habilidade única do ser de conhecimento tentasse completar uma evolução. De primeira não deu certo, ele falou beleza, é só tentar de novo, mas tipo, o grande sábio ele tentou muitas vezes, cara, mas muitas vezes mesmo, e todas as vezes que ele tentou acabaram falhando. E aí então ele teve que usar a habilidade ser de conhecimento, e aí então ele teria que usar o degenerador para meio que ser como um sacrifício. Então meio que o grande sábio ele teve que ser sacrificado para poder dar meio que o lugar para um novo grande sábio, vamos dizer. E com a aparência do Rimuru, ele conseguiu a habilidade Rafael. E não só ele conseguiu a habilidade Rafael, como também ele queria evoluir a habilidade Gula para Beelzebub. Bom, cortando para todo aquele acampamento de corpos, literalmente, Urazen acabou sobrevivendo por causa da habilidade única dele, Sobrevivente. Só que bastou apenas alguns segundos e o demônio que o Rimuru tinha invocado, na verdade os demônios, já encontraram onde ele estava e eles meio que queriam brincar com ele. Urazen lança uma magia de fogo contra o demônio, mas cara, esse demônio é tão poderoso que ele conseguiu desviar o percurso da magia do Urazen apenas com um sopro. Ele não usou nenhum tipo de magia para mudar o percurso, ele só assoprou, velho. Ele só assoprou para conseguir mudar o percurso da magia do Urazen. O Urazen tenta outra magia onde ele acaba invocando um espírito superior, mas isso não é nada contra esse demônio. O demônio, sem nenhuma dificuldade, ele pegou o que parece ser o tipo de núcleo daquele espírito superior e ainda com audácia ele ainda comeu aquele tipo de núcleo. Aí começa a bater o desespero, né? O Urazen começa a ficar em desespero porque ele tinha invocado um espírito superior contra o demônio e aquilo nem ao menos deu tipo nenhum suor contra aquele demônio. E o demônio aí ele decide fazer uma barreira anti-magia e agora ele queria ir no combate corpo a corpo, na porradaria mesmo, ele queria ir contra o Urazen. O Urazen tenta dar algum golpe no demônio e nada funcionou. Aquele demônio estava tão acima do Urazen que ele podia muito bem lutar corpo a corpo e não iria ter nenhum tipo de problema. E o detalhe, o Urazen, ele estava no corpo do Shogo, que ele era muito especializado em combate corpo a corpo. Então assim, o combate físico dele devia estar nas alturas. E como ele até mesmo disse, devia estar maior do que um demônio maior. Porém, depois de uma breve demonstração, não só dos olhos, mas também do quanto era essa força desse demônio, ele percebeu que esse não era um demônio comum, era um demônio primordial, segundo ele. E pelo visto um demônio primordial é realmente muito perigoso, pois agora ele até mesmo chegou a se perguntar como é que algo tão terrível agora foi solta nesse mundo. E não só isso, mas Urazen ainda foi desmaiado apenas com o olhar daquele demônio. Apenas com o olhar. Cortando para a Tempest de novo, o Rimuru conseguiu se tornar um Lorde Demônio e então iria começar a distribuição de dádivas aos monstros da linhagem dele. Pelo menos aos monstros em que ele deu nome. Os monstros na hora, todos que estavam em volta, acabaram caindo, porque... bom, pelo visto parece que eles vão ter que desmaiar pra depois conseguir as dádivas. Eu nunca entendi esse negócio. E aí, então o Rimuru ele acaba saindo do trono dele, ou pelo menos o corpo do Rimuru, pois ele aparece com os olhos vermelhos e parece que a habilidade dele, o Rafael,
que é pra ser o grande sábio, acabou tomando conta do corpo dele. E aí então o Raphael ele acaba usando a habilidade dele, o Beelzebub, para conseguir todas as almas de todos os monstros que estavam lá. E então antes que ele agora ressuscitasse os monstros, o demônio chegou lá para infelizmente avisar de que não tem magículas o suficiente para que ele acaba efetuando a ressurreição dos monstros. O demônio acaba oferecendo aqueles outros 2 demônios que estavam atrás dele como oferenda para que ele pudesse ter magículo suficiente. E essa cena é muito engraçada, porque o que acontece é que esse demônio ele tinha oferecido aqueles outros 2 demônios porque disse que iria acabar sendo muito bem um tipo de recompensa e que seria muito uma honra. Só que depois que aqueles demônios foram sugados, ele disse que que ele começou a sentir inveja sobre isso. Então, porque tipo, ele não se voluntariou já desde o início. Mas bem, depois de sugar aqueles 2 demônios, o Raphael agora começa a botar todas as almas perto dos corpos. E aí foi interessante porque agora começou a ter a música da Engine, aí começou a dar aquele clima de que agora algo bom tá acontecendo. E não só isso, não só os monstros iriam ser ressuscitados, mas também as feridas deles foram curadas. E aí, então depois o Raphael saiu do corpo do Rimuru, se é assim que podemos dizer, e ele voltou para a forma slime dele. E o episódio acaba com a Xion abrindo os olhos dela. Bom, cara, o que eu tenho que falar sobre esse episódio? Um episódio simplesmente, cara, sensacional, muito bom. Realmente muito bom, cara, esse episódio. Foi muito bom a gente ver a evolução do Rimuru como Lorde Demônio. O Raphael também, ele até teve um pouquinho de destaque, mas como ele é meio que uma inteligência que não tem muitos sentimentos, ele não foi meio que a estrela desse episódio. A real estrela desse episódio foi o demônio que o Rimuru invocou. Como eu já falei, não vou falar o nome, que por enquanto ele não tem nome. Porque, cara, ele literalmente conseguiu passar um clima, assim, uma sensação de que o cara é realmente perigoso. Tu olha pra ele, meu Deus do céu, tem que ter cuidado com esse cara aí, senão vai dar problema, velho. E até mesmo o Urazen, que tinha lutado contra ele, viu que ele era muito poderoso e que realmente ele era um baita perigo. O cara mudou o percurso de uma magia com um sopro, velho. O cara mudou o percurso de uma magia com um sopro, velho. Pelo amor de Deus. Bom, mas é isso. Esse episódio foi muito bom, tá no nível do episódio passado que teve. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa seu like, que o like ele ajuda pra caramba, cara. Me siga na minha rede social, o Twitter, que tô sempre postando alguma coisa lá. Compartilhe com seus amigos esse vídeo aqui. Minha meta é chegar até os 1000 inscritos, pelo menos até o final desse ano. Então, até o próximo